Queridos irmãos, então vamos dar sequência ao vídeo número 40. Então, crucificarem vítimas infelizes, a fazer-lhes sofrer todos os detalhes da paixão do Cristo. Olha só para você ver. São convulsionários. Essa situação faz parte do convulsionarismo. Aquela imantação, aquela falta de raciocínio, aquela cegueira, aquela fé cega. E essas vítimas solicitavam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de grande socorro. Designado entre os convulsionários, entre eles, como o grande socorro. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular ou pela poeira que encontravam à sua volta e que tomavam com alguma bebida ou aplicavam sobre as úlceras bastante numerosas. Essas curas foram atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a que os atribuir. Então, olha só para você ver. O fanatismo é tão grande, mas tão grande, naquele momento, que eles juntavam o fanatismo com a fé não raciocinada. E só o fato deles tocar naquele túmulo, ou de pegar ali em volta a terra, e que se misturavam em algo e tomavam, se sentiam curados. Mas é preciso separar o joio do trigo, queridos irmãos, nesta questão da cura. Porque muitas pessoas são convulsionárias quando buscam a cura e a obtêm. Isso é uma convulsão que a pessoa possui. É uma convulsão de falta de conhecimento das leis divinas. Porque curar o corpo físico é possível mediante a mediocridade da fé cega, da fé não raciocinada, do convulsionário, dos alucinógenos, da farmacopeia, curar o corpo físico. O que isso não é de tamanha importância ao Espiritismo. Ao Espiritismo, nós temos que procurar a cura espiritual. Nós temos que curar o nosso espírito. Porque o que está enfermo não é o nosso corpo. O que está enfermo é o nosso eu, é a nossa alma, é o nosso perispírito. Então, aquele processo da cura em determinados locais religiosos
não passa-se de armação das trevas, que leva o indivíduo a se ver livres, porque as trevas também, elas podem, dentro do nível de grosseirismo, de ignorância que nos encontramos, de invigilância nossa, as trevas podem, para depois arrebanhar milhões de pessoas, elas podem muito bem levar um indivíduo a obter a cura momentânea física. Momentânea física, que é o suficiente para que ali aglomere-se milhões e milhões de pessoas, para que as trevas sugue todas as energias e se alimente daqueles ignorantes que ali procuram aquela cura instantânea, momentânea. Porque, queridos irmãos, dentro da lei de causa e efeito, se você está enfermo, a primeira recomendação é cuidar do espírito, cuidar do corpo. Primeira recomendação é procurar um médico. Depois que você procura um médico, você pode procurar um tratamento espiritual, mas no tratamento espiritual, espírito nenhum vai te curar. Os bons espíritos vão te orientar como você deverá, a partir daquele momento em diante, se comportar, para que você mesmo obtenha a autocura. Então não são os espíritos que nos curam, somos nós mesmos que nos curamos através das orientações deles, quando nós modificamos o nosso hábito, a nossa atitude e reformamos a nossa moral. Mas certos espíritos malignos, eles realizam aquela cura instantânea, momentânea. Por que momentânea? Porque depois, com o perispírito enfermo, aquela enfermidade, ela retorna através de uma recidiva. Mas o intuito das trevas elas já lograram, que foi a divulgação daquela cura para que ali aglomerasse milhões de pessoas. E isso tem ocorrido tanto nas casas espíritas quanto em todas as outras religiões. Isso chama-se convulsionarismo. É a convulsão da falta de fé, da falta de bom senso. É a convulsão espiritual. Você entendeu agora, né? Não é a convulsão física apenas. É a convulsão espiritual. É a falta de moral. É a falta de raciocínio. Não é fácil, né? Essa cabeça aqui ainda vai explodir ainda. Enfim, convulsionários era o nome pelo qual eram conhecidas, né? Convulsionário era o nome pelo qual eram conhecidas no passado as pessoas que se entregavam a certos tipos de práticas por efeito do magnetismo ou da exaltação religiosa ou do pensamento
Não é isso que eu estou tratando aqui? É isso que eu estou tratando. Agora, adianta eu entrar no livro dos Espíritos e começar a esmiuçar as perguntas de Kardec e as respostas dos bons espíritos, sem antes lhe passar estas informações? Por isso que eu sou detalhista. Por isso que eu sou detalhista. Eu não me sinto no direito em informar as pessoas a respeito só do que está lá dentro. Eu tive que buscar, eu tive que espranar, ou melhor, estou tendo que esmiuçar esses detalhes para você, para ficar mais fácil para você entender. Os convulsionários davam-se à histeria, que degeneravam em crueldade e indecência, chegando muitos deles a se autoflagelarem em espetáculos públicos. Você parou para raciocinar isso? Ainda mais você que achava que convulsionário, que vem de convulsão, e que convulsão para você é só aqueles que desmaiam? Você parou para raciocinar que esses que auto se flagelam, esses que auto se torturam, também são convulsionários? Em meio às quais eclodiam também certos fenômenos, entre eles a faculdade de ler pensamentos e a insensibilidade à dor, seres insensíveis à dor. Você pode enfiar um canivete em determinados lugares que não sente dor. Como eram espíritos de pouca elevação aqueles que concorriam para tais fatos, você acabou de ver agora? Olha só, como eram espíritos de pouca elevação aqueles que concorriam para tais fatos. Então, quem encontram-se vinculado a todo esse processo do convulsionarismo são espíritos inferiores, cedendo a oportunidade a espíritos mais inferiores que eles. As pessoas que a eles se entregavam, invigilantes e permissivas, favoreciam o contágio coletivo no seio daqueles que eram simpáticos a tais ideias, isto é, que se encontravam na mesma sintonia. Semelhante atrai semelhante. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Porque, olha, cada vez mais o que nós esmiuçamos, grandes revelações nós vamos desvendando, muitas coisas nós vamos desvendando, né? E que as pessoas jamais imaginariam. Além dos convulsionários Saint-Médard, Kardec menciona em Revista Espírita de 1868 um artigo publicado em Monde Illustré de 19/10/1867 sobre os árabes da tribo dos Aissaouas, seita religiosa espalhada na África, cujo articulista testemunhou na Argélia diversos eventos em que os adeptos, submetidos às mais cruéis mortificações corporais,
a tudo suportavam sem sentir qualquer dor. Isso Allan Kardec narra na Revista Espírita de 1868. Revista Espírita de 1868. Você observa onde eu vou buscar esses assuntos. Então, são questões a ser respeitadas. Porque isso não é invencionismo. Entendeu? Isso não é invencionismo. Isso existe no mundo desde quando o mundo passou a ser habitado. Porque não quero dizer mais outras questões vinculadas ao convulsionarismo. Entendeu? Eu acho que já basta. Dá para você raciocinar. Até porque depois nós vamos ter ainda muito que esmiuçar nas perguntas e respostas de Allan Kardec e dos espíritos a Kardec. Em outro relato jornalístico, mencionado no mesmo número da Revista Espírita, são relatados vários casos, entre eles os dos engolidores de brasas acesas. Gente, vocês imaginavam isso? Que os engolidores de brasas acesas fazem parte do convulsionarismo? Aquelas pessoas que pisam nas brasas acesas também é um convulsionarista? Vocês imaginavam isso? E dos comedores de vidros e de serpentes. Olha só para você ver. Eu procurei deixar esse relato todo pronto, porque são muitos detalhes para uma cabeça só, né? Então, o que eu faço? Eu escrevo, né? Preparo tudo, a matéria, tudo aquilo que eu me lembro, para depois eu não ficar aqui como um boi perdido no pasto. Né? Então, vamos lá. Comedores de vidros e de serpentes, fenômenos esses produzidos pelos integrantes da companhia Aisoa, corpo de balé muçulmano que se apresentou em Paris, no Teatro do Campo de Marte e depois na Sala de Arena Atlética da Rua Le Petit, espetáculo que também recebeu a cobertura do Moniteur de 29 de setembro de 1867. Graças à enorme repercussão, os coadjuvantes desses fenômenos ficaram conhecidos como os convulsionários da Rua Le Petit. Olha só para você ver. Ressalvando a questão cultural e outras motivações aqui, são abordadas relativamente a esses costumes, creio não haver exagero algum em classificar essas e outras condutas extremistas no rol do fanatismo, que, sem dúvida, é algo deplorável e leva as pessoas muitas vezes a assumirem comportamento mórbido. É lamentável, né? É lamentável chegar a um estágio de perturbação tão grande como esse. Mas tudo tem uma explicação. Semelhante atrai semelhante.
é o magnetismo, os espíritos obsessores, né? O fanatismo existe em todas as religiões e até fora delas, inclusive no esporte e na política. De triste lembrança é o episódio ocorrido na Guiana, né? Na Guiana, em 1978, quando, induzidos por um fanático, cerca de 900 pessoas suicidaram-se, estarrecendo o mundo em busca de soluções mágicas dos problemas. Muitos indivíduos sujeitam-se a ser enganados na vã crença de que as leis divinas podem ser revogadas ao seu bel capricho. Agora, você imaginava que eu iria esmiuçar essas questões, que eu iria me lembrar dessas questões todas? Você imaginaria isso? Por isso nós temos que ter bom senso. Então eu vou reler para você isso tudo que deixei registrado. Você imaginaria que aquele suicídio, aquelas 900 pessoas que se suicidaram na Guiana, também fazem parte do convulsionarismo? O fanático existe em todas as religiões e até fora delas. Olha só para você ver o que eu fui me lembrar. Inclusive no esporte e na política. De triste lembrança é o episódio ocorrido na Guiana, em 1978, quando, induzidos por um fanático, cerca de 900 pessoas se suicidaram, estarrecendo o mundo em busca de soluções mágicas dos problemas. Muitos indivíduos sujeitam-se a ser enganados. Muitas pessoas se sujeitam a ser enganados. Nós vemos muitos sendo enganados em quase em todas as religiões. Na vã crença de que as leis divinas podem ser revogadas ao seu bel capricho. Coisa que, agindo daquela forma ali, vão ser absorvidos, né? Perdoados seus pecados simbolicamente, né? É como se fosse barganha com o mundo espiritual, sendo que isso não existe. Porque a lei de causa e efeito quando o homem se conduz com fanatismo e com fins escusos ou fúteis, atrai a presença de espíritos inferiores. Acho que você está entendendo muito bem o que significa convulsionários, né? E o que leva a pessoa a agir dessa forma, né? É o semelhante que atrai semelhante. Vamos para o outro vídeo, porque senão fica pequeno depois para esclarecer outras questões.